Ok, já está gravando. Eu vou colocar aqui só o slide para a gente começar a conversar. Todo mundo está vendo o slide, compartilhamento da tela. Que a partir de agora eu não vou ter mais acesso ao chat, certo? Sim, dá para ver. Ok, então, novamente, bom dia, né? Essa disciplina é uma disciplina bastante interessante, chamada Patologia Geral. Ela vai ter algumas bases que, na verdade, a gente precisa rever ou ver pela primeira vez. São as bases moleculares, né? As bases especificamente da biologia celular. Essas bases, como vocês não pagam uma disciplina chamada biologia celular, eu incluí dentro da disciplina uma parte sobre biologia celular para poder facilitar a compreensão dessa disciplina, tá? Mas deixa eu me apresentar, né? Caso tenha algum aluno novo pagando essa disciplina de outra turma, não sei, mas pelo que eu vi parece que não temos. Meu nome é Marcelino, né? Tenho doutorado em biotecnologia. Patologia, confesso a vocês que eu nunca paguei na minha vida, porque ela não entra na grade curricular, nem do curso de biologia e nem do doutorado, né? Muito menos do mestrado. E aí, para mim, foi um desafio pegar essa disciplina, porque tudo novo para mim, mas como ela tem uma base muito celular, né, de biologia celular, e aí ficou fácil, né, compreender logo também pela trajetória da minha formação, tá? Algumas informações da disciplina, né, começando com a ementa, quais os objetivos dessa disciplina, o que é que ela vai abordar, quais as áreas que vocês vão estudar dentro da patologia geral, porque assim, a patologia é uma disciplina também bastante densa, né, porém ela é um pouco menor do que fisiologia. Então, fisiologia ela tem uma carga horária maior, patologia tem uma carga horária menor. E a própria área patologia é uma área também bastante ampla. Dentro dessa perspectiva, a ementa ela divide aí a disciplina, deixando mais objetivo para o estudo dela, né, da própria disciplina para vocês. Então, ela vai contemplar os mecanismos básicos da doença, então, são algo superficial, mas quando eu falo superficial, não é desprezando, mas é porque as bases principais das doenças são bases moleculares, que a gente vai ver, e, além disso, tem toda a complexidade, né, da patologia em si, das doenças em si. Então, um dos pontos que a disciplina vai abordar são esses mecanismos, são esses mecanismos. Também a análise, né, e o estudo da parte tanto microscópica como macroscópica desses processos patológicos, sempre analisando, a gente vai ver numa escala micro para macro. Então, o que acontece a nível de célula até a nível de tecido, né, para poder analisar esses processos patológicos que podem levar à doença, tá? Lembrando que nem todos os processos patológicos eles vão caracterizar a doença, então a gente vai entender isso também. As noções de imunopatologia, que é um ponto interessante, porque como vocês já estão pagando imunologia, então vai facilitar bastante a compreensão dessa parte da patologia, que seria a imunopatologia, né? Além da patologia mais ampla, que a gente denomina genética, que ela também pega uma base totalmente molecular, né? A patologia nutricional, que a gente vai ver lá no finalzinho da disciplina, a parte dos distúrbios. Esses distúrbios, a gente vai analisar distúrbios nutricionais, né? Como é que acontece, o que é que isso pode afetar em termos de ativação de processos patológicos. E a patologia ambiental. Por fim, a gente conhece algumas técnicas laboratoriais de histopatologia. Vejam só, esse ponto, né, ele envolve muito a histologia. Eu acredito que vocês já pagaram a histologia, né? Então, tem muita análise de lâmina. Então, assim, não é o foco da disciplina a gente ficar examinando lâmina. Mas a gente tem que ter pelo menos uma base, por exemplo, para caracterizar padrões de necrose. Então, você vai ter que compreender, a gente vai compreender, analisando essas lâminas histológicas, quais são os padrões que caracterizam
realmente um processo de necrose. Então, a gente vai ver, caracterizar esse processo de forma descritiva e também analisar esse processo de forma visual, a partir de análise de lâmina, tá? E esse tópico, esse último tópico, na verdade, ele não vai estar no final da disciplina, ele está no decorrer de toda a disciplina, né? Então, esses pontos da ementa são pontos para contemplar o objetivo da disciplina, tá? Os dados da disciplina, a carga horária dela é um pouco menor que a fisiologia, né? A fisiologia é uma disciplina bem densa, tem 144 horas aula, e aqui a gente tem 108. Em comparação com imunologia, ela é bem maior, né? Imunologia são 72 horas e patologia são 108 horas, tá? Distribuídas em 6 créditos. Então, nossos encontros vão ser 2 vezes pela semana, né? Na quinta e às sextas-feiras, nesse horário, às 9 horas, tá bom? O horário, né, que eu acabei de falar, da disciplina, e o nosso plano de ensino. Eu vou explicar direitinho o plano de ensino, com os seus respectivos assuntos, as suas respectivas atividades, para vocês, de antemão, já ficarem cientes dos dias, né, das datas, dos nossos compromissos. Então, eu sempre friso a importância de eu fornecer esse plano de aula com antecedência, ele vista que o aluno ele vai se programar nessas datas, tá? Claro, lógico que pode acontecer, eventualmente, algum desencontro, né? E aí a gente avisa previamente. Mas aí, esse plano ele serve para vocês já terem ideia de como vai ser a disciplina, as avaliações, tá? Vou colocar aqui no slide não, no PDF para poder a gente ver esse plano de ensino. Todo mundo está vendo? Está dando para ver direitinho? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Ok. Vejam só, esse plano, subir mais um pouquinho aqui, esse plano semestral, né, de ensino, a gente vai ver tanto o conteúdo como a metodologia que eu vou utilizar. Hoje, a gente tem aí como objetivo apresentar esse plano, né, deixar vocês informados e fazer a distribuição do plano. O plano eu já me antecipei, deixei já disponível lá no Classroom, tá? Então, só botar aqui o Classroom para quem ainda não está ou para quem já está, para a gente entender um pouquinho aqui a organização, né? Ó, olha só, já estão aqui o plano de ensino, tá? Em PDF, eu já me antecipei, coloquei. E também já antecipei e coloquei as aulas, tá? As aulas de introdução à patologia. Esse slide aqui, essa apresentação, ela tem 50 slides. Porém, da introdução, só são 20, tá? Os demais já entram na parte de biologia molecular, tá? Biologia celular e molecular, que é o outro tópico que a gente vai ver na próxima aula, nas outras aulas, né? Nas demais aulas, tá? Vejam só, eu vou falar daqui a pouco sobre nossa referência, mas eu quero voltar agora para o plano, para poder... Não, isso aqui não é plágios. Para poder a gente entender. Então, hoje é destinado a isso, né? Vejam só, amanhã a gente já tem um feriado, né? Que é dia 19, dia de São José. Esse feriado, oficialmente, ele está cadastrado e aí acabou também ficando de fora do calendário acadêmico. Então, o calendário acadêmico já considera amanhã como feriado. Então, amanhã a gente não tem aula, tá? Não vai ter esse encontro. Só dia 26. Aí, dia 26, a gente vai começar a parte de introdução, vendo um pouco do histórico e das áreas que contemplam a patologia. E no dia 1º de abril, a gente já vai ver a parte de biologia celular. Essa parte de biologia celular que eu falei, ela não está obrigatoriamente na ementa. Ela não tem na ementa. Só que, quando eu comecei a ministrar essa disciplina, há 2 semestres atrás, digamos assim, 2 semestres, mas não o tempo decorrido, né? Os 2 semestres atrás, eu percebi que os alunos tinham muita dificuldade, né, em acompanhar os demais conceitos. Por exemplo, eu já entrava falando sobre
depois da apresentação, né, e do histórico, já entrava falando sobre adaptações celulares. E aí o que acontecia? Os alunos eles ficavam meio perdidos. Por quê? Porque tem conceitos básicos e chaves dentro da biologia celular que são extremamente necessários. É tanto que eu estou solicitando, conversando com a coordenação, para a gente ver, para o próximo semestre, colocar mais uma disciplina no primeiro período, no primeiro semestre. Por quê? Porque seria um auxílio melhor para quando o aluno chegar em patologia não precisar já ter uma boa base, né, de biologia celular, porque vocês vão ver que durante toda a disciplina a gente vai utilizar muitos termos da biologia celular. Por exemplo, DNA, mutação. Então, são termos da biologia celular que vão estar todo o tempo dentro da disciplina, porque a gente vai ver que as alterações patológicas, elas se iniciam a nível de material genético. Então, se você não conhece, não entende, por exemplo, a conformação do DNA, e você não entende como é que esse DNA pode sofrer mutação, pode sofrer alteração, você não vai compreender como isso ocorre. E aí você só vai ter na sua mente que a necrose, por exemplo, ela pode ser decorrente de um processo de alteração do material genético. Mas o que é material genético? Como é que esse material genético pode sofrer alteração? E outra parte muito importante dentro dessa área é a produção proteica, né? Então, a gente vai ver que a maioria das alterações celulares, dos processos patológicos, também podem ser a partir de um acúmulo de proteínas defeituosas. Então, se eu falo proteínas defeituosas, vocês vão ter que entender a estrutura das proteínas. Será que a proteína tem a mesma estrutura, né? E como ela pode ser uma estrutura deletéria, defeituosa. Então, como é que esse defeito afeta a estrutura da célula? Então, é algo que é extremamente necessário, tanto que eu estou novamente conversando com a coordenação para ver a possibilidade de colocar uma disciplina chamada Biologia Celular no primeiro semestre do curso, tá? Então, a gente vai ver no dia primeiro, porém, eu acho que no dia primeiro não vai dar para ver todo o conteúdo de biologia celular, e aí eu vou tentar resumir ao máximo, mas a gente vai ver, né? Porque, assim, isso é um plano. Planos, eles podem ser alterados. Então, de acordo com o andamento da turma, aí a gente vê se precisa mais uma aula ou não, tá? Dia 8 a gente tem um mini seminário, como o próprio nome já diz, é mini, né? É um mini seminário aí no máximo 10 minutos para cada grupo, abordando esses conceitos chaves que a gente vai ver em biologia celular. Então, em biologia celular vai ter muitos conceitos. Então, vocês vão pegar um desses conceitos que a gente vai fazer depois da distribuição, né? E fazer o seguinte, tipo, vou trabalhar, eu quero saber o que é um RNA mensageiro, tá? E aí vocês vão pegar esse termo, esse conceito e trabalhar. Por quê? Porque a gente, na verdade, vocês vão repetir não, reforçar o que eu vou trabalhar no dia primeiro. Então, no dia primeiro eu vou dar o conteúdo e os conceitos, né, de biologia celular, e aí no dia 8 vocês reforçam isso, né, para eu entender se esses conceitos realmente fixaram, né, se vocês realmente compreenderam, aprenderam esses conceitos que são indispensáveis para a disciplina, tá? No dia primeiro, eu esqueci de falar, mas eu já vou entregar os formulários com os critérios de avaliação desse mini seminário. Então, como é um mini seminário, os critérios são bem simples, né? Para poder também nortear vocês em termos de apresentação, como vai ser feito, o que é que eu quero que vocês abordem, tá? Gente, dúvidas sobre esse mini seminário? Nenhuma dúvida? Ok. No dia 9, a gente começa adaptações celulares. Na verdade, esse conteúdo, ele é um conteúdo denso também, então eu dividi em dois encontros, dia 9 e dia 15. A gente vai ver adaptações celulares e os estímulos nocivos, que é uma aula bem interessante também.
Dia 16, a gente tem mecanismos de lesão celular, tá? Esses mecanismos, a gente vai tentar concentrá-los em uma aula, tá? Mas, se não der, aí a gente vai e estende para o próximo encontro. Então, vai ser sempre assim. Se eu ver, e também se vocês quiserem, né? Ah, professor, eu preciso de mais uma aula sobre esse conteúdo. Não ficou bem claro. Então, aí a gente vai fazendo uma com calma. O que é importante aqui, né? Eu sempre falo para vocês, é que não pode passar um conteúdo sem vocês terem a compreensão dele, né? Então não adianta estar aqui só jogando conteúdo e vocês ficarem meio perdidos sobre o conteúdo, tá? Então a gente vai aos poucos. Essa disciplina é mais confortável em termos de tempo. Então a gente tem um tempo bom, porque ela é uma disciplina de 108 horas, divididas nessas 15 semanas. Então, assim, tá dando para a gente, vai dar para trabalhar bem, certo? Olha, aí dia 16, a parte de mecanismo, já falei, né? Mecanismo, se não der, a gente prorroga um pouquinho. Dia 22, a intenção é fazer uma aula prática virtual. Como essa aula prática? Essa aula prática é sobre o conteúdo que eu dei anteriormente, sobre adaptações e lesões celulares. E a gente faz uma visita virtual ao Atlas de Patologia. Eu estava entrando virtualmente no Atlas de Patologia de outra universidade. Só que me falaram que o da USP é melhor, tem mais lâminas, tem mais material, tem mais acervo, tá? Então estou vendo isso, também a possibilidade da gente fazer essa visita. Como essa visita é só pedir o acesso, né, para o responsável da universidade, e aí entra no acervo deles, tá? Na outra universidade, que era de Brasília, a gente entrava direto, não tinha problema não, podia visitar o site aberto, né? É porque, assim, nos sites abertos, eles limitam a quantidade de lâminas, né? Nos sites com acesso restrito, aí sim, aí você tem maior leque. Mas a gente vai vendo isso, tá? Por quê? Porque caso isso não funcione, essa visita virtual, eu estou planejando o uso de um aplicativo. Esse aplicativo eu já tinha até colocado nos slides, aliás, no plano de ensino do semestre anterior, que era o Visible Body, né? Então, esse aplicativo, ele também tem, além de fisiologia, ele tem patologia. Então, eu estou comprando esse aplicativo, eu vou analisar o que é que tem nele de interessante, e aí a gente faz essa visita não, esse acesso ao aplicativo, que é bem legal. As análises são feitas em 3D, né? Uma dimensão maior. E aí eu acho que vai dar certo para esse semestre, tá? Colocar esse aplicativo. Vejam só, dúvida, gente, sobre essa parte de aula prática? Não? Certo. Não, professor. Tá. Dia 23. Opa, eu já ia pulando. Eu coloquei até em amarelo para eu não esquecer. Vejam só, a gente já vai no dia 22 de abril já se preparar para fazer o trabalho de campo que se refere à avaliação 2, tá? Aí eu vou ter que pegar esse tópico aqui, passar para a avaliação 2 para a gente entender qual a minha proposta de avaliação 2, certo? Então, eu peço licença só para antecipar aqui, para a gente entender como é que eu quero trabalhar a avaliação 2. Puxar que depois a gente volta. Olha só, a avaliação 2 está aqui. O tema, veja só, como vai ser um trabalho de campo de pesquisa, né? Eu quero chamar a atenção que é um trabalho seríssimo. A proposta de ter um trabalho muito sério. Por quê? Porque eu quero analisar, fazer uma pesquisa analisando sintomas patológicos, né? De pacientes que tiveram COVID, né? Tiveram a COVID, e num processo de pós-infecção, que é isso. O indivíduo ele teve COVID, de certa forma, digamos, sintomáticos ou assintomáticos. E aí a pergunta é
quais os sintomas que esse indivíduo está tendo após o processo de infecção e cura, digamos assim. Então, eu, por exemplo, tive Covid, e aí, agora, após um mês, por exemplo, eu estou sentindo uma alteração a nível de esforço físico. Então, estou me sentindo mais cansado, tá? Ah, estou me sentindo mais cansado e também estou notando que meu desempenho cognitivo também está sendo diferente. Então, assim, é uma análise de diagnóstico, né, após o processo de infecção pelo SARS-CoV-2, tá? Aí, no caso, após o processo de COVID-19. Esse diagnóstico, eu coloquei até o tema aí, diagnóstico dos efeitos patológicos da COVID-19 pós-processo de infecção. Vejam só, por que eu quero chamar a atenção? Porque é um processo muito sério, né? Assim, e de grande relevância. Grande relevância. Por quê? Porque o interessante da COVID é que ela tem características patológicas muito peculiares, né? Então, assim, são vários sintomas, principalmente relacionados aos processos de inflamação. E eu achei interessante fazer uma abordagem para a gente entender do ponto de vista de diagnóstico, né? Não é algo profundo, é algo superficial, que é diagnóstico. É indicativo de diagnóstico, a gente não pode fechar um diagnóstico, mas é um indicativo de que as pessoas, pós-processo de infecção, elas continuam a ter efeitos patológicos decorrentes da COVID. Então, meu intuito é investigar quais são esses efeitos. A mesma coisa, a gente vai delimitar o público-alvo. Primeiro, eu vou fazer uma solicitação ao Comitê de Ética, né, para liberar essa pesquisa. Depois, a gente vai afunilá-la, né, fazer tipo, vamos delimitar o público-alvo, vão ser só público jovem, público idoso, enfim. E aí também tentar fechar o máximo para não ficar muito aberto, né? Para a gente fazer esse diagnóstico. E também montar um questionário bem específico de alto nível, assim, para a gente fazer uma pesquisa bacana, tá? Ficou compreendido, gente? Isso aí vai ser o trabalho, avaliação 2, tá? Parte da avaliação 2. Por isso que eu estou antecipando, para a gente começar a trabalhar nisso já no dia 22. Por quê? Porque a gente teria um tempo maior, né? Para a preparação dos questionários, para a determinação do grupo-alvo e para realmente ter o trabalho de identificar, convidar, né, essa população que foi afetada e fazer com que o questionário ele determine ao máximo quais são as sintomatologias, de forma que o indivíduo também não possa ficar de certa forma. Marcelino, Oi. essa pesquisa é em grupo Sim, sim. e eu posso fazer uma pesquisa assim comigo mesmo. No caso, eu tive em outubro, aí eu posso fazer comigo mesmo, eu posso participar dela, né? Não. Por quê? Não? Porque não. Não é recomendado, certo? Ah, tá bom. Certo? Eticamente falando, para não dar conflito também, você não pode se envolver pessoalmente, Ah, tá? entendi. Tá. Dúvida, gente? Marcelino, bom dia. Oi, bom dia. Essa pesquisa vai ser feita através daqueles formulários? Dos questionários online. Isso. Pronto. Algo mais? Ainda, esses questionários online, a gente vai ter que fazer um manuseio deles, né, para que não aconteça repetição de qualquer pessoa possa fazer mais de uma vez, né? E determinar também, assim, por exemplo, esse questionário, ele não pode ser, como é que eu posso dizer, muito extenso, né? Tem que ser um questionário mais simples, de forma que a pessoa que consiga detectar, fazer esse diagnóstico, né?
ok? Então, assim, é diagnóstico, gente, não é nada mais profundo, porque a intenção de fazer algo profundo é mais complicado, né? Então, é algo para a gente ter uma superficialidade, uma noção superficial desse indicativo de diagnóstico, né? Ok, gostaram da proposta? Mais ou menos. Quem fala? Não estou Eu achei Enéas ou interessante. João. Eu achei... João Igor? Sim. Mais ou menos por quê, João? Não sei, a gente só vê na prática como é que funciona mesmo. É verdade. Quem estava falando? Outra pessoa? Era eu, Fátima. Oi, Fátima. Ei, Marcelino. E aí tem dizendo com quantas pessoas mais ou menos a gente tem que fazer? Não, a gente vai tentar, assim, porque assim, para ter um número significativo em termos de pesquisa, é bom ter um número amostral alto, né? Eu falo um número amostral alto, mais ou menos 50 pessoas, entendeu? Mas isso aí é muito relativo dentro da nossa realidade. Por exemplo, não, consegui só ter como voluntário, né? 10 indivíduos. Tudo bem, são voluntários, a gente não pode obrigar, né? A ter mais. Certo? Mas a gente vai trabalhando aos poucos, montando esse questionário, já fazendo também o convite com antecedência, né, para o pessoal se É, disponibilizar a 50 responder. pessoas acho que é muito. Que é o 50 quê? acho que é muito, né? Não, mas aí 50 a é gente tem que muito. ver que vão ser acho que vão ser no mínimo aí 4 grupos, né? A Eu turma estava conheço, vendo. eu conheço bastante pessoas assim, da minha família que teve. Hum. Aí, como vão ser 4 grupos, mais ou menos, dá para ter uma, uma apuração maior. Agora, vejam só, tem que delimitar o grupo-alvo, né? Não é ter que ver faixa etária, enfim, a gente vai trabalhando isso mais na frente. Mas sim, eu já estou querendo trazer para vocês se informarem, né? Já ficarem a par da situação em termos de estratégia para avaliação 2, tá bom? Ó, vejam só. Agora, sempre mais dúvidas sobre esse trabalho de campo? Vamos prosseguir. Dia 23, né? Depois dessa aula de virtual, a gente vai trabalhar uma das partes que eu adoro, que eu acho bem interessante, a parte de apoptose, necropoptose, piroptose e autofagia, tá? São mecanismos de morte celular, e aí eu já no mesmo dia, mas eu vou querer, acho que eu vou até colocar antes, eu vou entregar o formulário, os critérios de avaliação aí dos seminários. A gente vai ter seminários. Gente, lembrando que isso aqui ainda é a primeira unidade, né? A primeira avaliação. Os temas dos seminários para apresentação do dia 29, né? Dia 23 eu entrego o formulário com os critérios lá, e no dia 29 vai ser a apresentação, tá? Quais os temas? Eu coloquei aí 5, tá? Inflamação aguda, crônica, mediadores químicos da inflamação, atuação do sistema imunológico na inflamação e doenças autoimunes e inflamação. Percebam que a gente tem muita coisa, né, da imunologia aí dentro desse tema. Por quê? Porque aí a gente já está trabalhando a parte de imunopatologia, né? Então a gente tem 3 temas da imunologia, que seriam mediadores químicos da inflamação, atuação do sistema imunológico e doenças autoimunes, além da inflamação. Então, esses processos, eles estão dentro daquele ponto lá de imunopatologia, e aí eu achei interessante colocar dentro dos seminários, tá? Diferentemente da proposta inicial, não são mini seminários, são seminários, né? Então, assim, ele vai ter um tempo maior de apresentação e os critérios também vão ser diferentes do mini seminário, porque não são mini seminários, são seminários, tá? Dia 29. Dia 30, a gente vê reparação, né, e cicatrização tecidual, e eu coloquei um estudo dirigido aqui. Por quê? Porque a avaliação 1, ela vai ser uma avaliação oral. Nós já fizemos, eu não sei se todo mundo teve essa experiência comigo, de fazer a avaliação oral, mas foi muito bom, eu gostei.
foi tranquila, assim, em termos de avaliar, né? Eu acho que para vocês também foi, a princípio, lógico, tem aquele nervosismo, né? Mas eu acho que eu deixei todo mundo mais à vontade, né? De certa forma, para responder as perguntas, tá? Essa avaliação oral, ela vai ser a partir de uma conversa individual, em que eu vou fazer algumas perguntas, né? Não são perguntas fechadas, mas perguntas mais abertas, sobre esse conteúdo que a gente trabalhou. Então, sobre esse conteúdo aqui, com exceção dos seminários, né? Tirando os seminários, esses conteúdos anteriores aqui, tá? Ah, aliás, tirando também biologia celular. Por quê? Porque a biologia celular está nesse mini seminário aqui. Então, essa avaliação oral não vai constar de biologia celular e nem dos temas dos seminários. Vai constar de apoptose, necropoptose, piraptose, autofagia e os demais aqui. Adaptações celulares, estímulos nocivos, mecanismos de lesão celular. Esses três, tá? A avaliação oral vai abordar a pergunta sobre esses três temas, tá bom? E reparação e cicatrização tecidual. Gente, novamente, não vão ser perguntas fechadas, é mais percepções. Então, assim, eu não posso avaliar o aluno e dizer qual é aquela via de morte celular, como é que acontece detalhadamente. Não. Então, vai ser uma conversa umas perguntas mais abertas. Tipo, o que é que você entende por morte celular, tá? Então, uma percepção mais aberta do conteúdo. Dúvidas sobre avaliação oral? Professor, Pode perguntar. o conteúdo do dia 23 também é biologia celular, né? Deixa eu só rever aqui. Dia 23. Qual 23? Não entendi. 23 aí de abril do 4. Não, isso aqui é morte celular, certo? São mecanismos de morte celular, tipos de morte celular. Mas faz parte de Certo? biologia celular, não faz não? Não, faz e não faz, assim, você está dizendo assim, de forma dentro do conteúdo de Dentro do patologia. conteúdo. Porque essa parte da apoptose, necroptose, piroptose, a gente vê, tem lá dentro do conteúdo de biologia celular. Por exemplo, você pega um livro de biologia celular, aí vai ter esse conteúdo. Mas dentro da patologia, ele tem um capítulo específico. Então, vou já falar sobre a nossa bibliografia. Lá tem um capítulo específico que vai ter esses mecanismos de morte celular, tá certo? Mas ele realmente é um conteúdo da biologia celular, tá? Eu estou Mas perguntando porque eu já paguei biologia celular. Pois é. Então você viu essa parte. Eu acredito que você viu de forma mais superficial, porque dentro da patologia a gente detalha, né? Então, detalha as vias e os mecanismos de apoptose, os tipos de apoptose, e os demais, né? Os demais mecanismos de morte celular. E o interessante também é como é que a gente caracteriza, né? Então, como é que a gente pode analisar no tecido um processo de necropoptose, né? Então, como é que a gente analisa um processo de piroptose? Será que tem como visualizar, né, em termos de microscópio, analisar esse perfil de mecanismos de morte celular, tá? Mais Mas profundo, realmente né? é. Realmente é. Obrigado. Nada. E aí a gente está vendo que dia 7 de maio, né, é nossa avaliação oral. Eu só quero passar aqui para o final, para a gente ver como é que vai ser a avaliação oral, a nota da primeira avaliação. Vai ser o somatório dos mini seminários, que vão valer 2 pontos, mais dos seminários, que vão valer 4 pontos, mais a avaliação oral, que vai valer 4 pontos. Então, esse somatório direto, não tem divisão. Então, um com o outro, e aí para dar uma média final, que seria a média 10. Ok? Média não, nota, né? Porque é um somatório, então seria a nota final, né? Da V1. Ok? Então, mini seminários 2, seminários 4 e avaliação oral 4, tá? Dúvidas sobre
Sobre a nota da V1, sugestões? Não. Ok. Dia 13 de maio, né, a gente vê tipos de hemorragia. Também eu coloquei em 2 encontros. Coloquei dia 13 e 14, né? No dia 20, a gente vai começar a trabalhar formação de trombos e tipos de embolia. Eu também coloquei em 2 encontros. Por quê? Porque em um encontro dava apenas para falar sobre mecanismos de formação de trombo e não dava para abordar embolia. E aí eu tinha que partir para 2 encontros. Então, coloquei aqui em 2 encontros, tá? Dia 20 e 21. Vejam só. Dia 21 a gente vai ter uma atividade baseada em problemas. Essas atividades baseadas em problemas, elas vão ser, logicamente, com base no assunto abordado, tá? Então, geralmente eu boto uma situação, problema, e aí para vocês fazerem de forma não online, tá? Fazerem em casa, ok? E aí eu botei nessa aula o uso do aplicativo, ó. Então, eu só preciso ver se tem como eu adequar essa atividade no aplicativo. Ou se o aplicativo já tem uma possibilidade de fazer essa atividade baseada em problemas, tá? A discussão da atividade no encontro posterior e começar estado de choque e tipos de choque. Aqui é curtinho essa parte de choques, então eu coloquei só em um encontro, dividido com a discussão da atividade. Dia 28, a gente verá a parte de neoplasia e câncer, né? É bastante interessante essa parte. É tão interessante que eu coloquei no dia 4 um seminário também curtos para ser feitos dentro do conteúdo da segunda unidade, né? Esses seminários curtos, eles vão ser sobre métodos bioquímicos e moleculares de diagnóstico de câncer, tá? Então, por exemplo, câncer de próstata, né? Então eu vou apresentar o que é o câncer de próstata e quais os métodos de diagnóstico. Simples. É um seminário também curto, né? Então esse aqui, em média, mais ou menos 15 minutos para cada grupo, tá? E aí, como a gente já vai ter trabalhado biologia celular, então fica mais fácil de trabalhar esses conteúdos com a base molecular, né? Então, quais são esses métodos que existem para diagnóstico e quais os tipos que já tem disponíveis para detecção de câncer X? Por exemplo, tem um agora mais interessante, né, que é muito de ponta, que é um teste rápido para diagnóstico de câncer de mama, né? E aí tem outro ainda, que é muito mais avançado, que é quando você faz um diagnóstico, também teste rápido, mas para vários tipos de câncer ao mesmo tempo. Mas por que essa metodologia? Porque tem o que a gente chama de molécula-chave aí. Então, esses métodos de teste rápido, eles detectam aquela molécula-chave que é um indicativo, que a gente chama de bioindicador de câncer, né? E aí, por exemplo, de próstata, a gente sabe que tem uma proteína, né? Quando ela aumenta a quantidade daquela proteína na corrente sanguínea, é um sinal de que a próstata pode começar a estar crescendo de forma desordenada. E aí ela acaba produzindo essa proteína em excesso, que está na corrente sanguínea. Esse é um dos métodos mais antigos já de detecção. Mas tem os novos, né? Então, tem os testes rápidos aí que estão surgindo para vários tipos de câncer. Além dos testes rápidos, tem os mais específicos ainda, que são os moleculares. Então, por exemplo, genéticos, desculpa. Moleculares é os testes rápidos. Então, os genéticos, eles fazem todo um levantamento do câncer, dos possíveis cânceres, digamos assim, que você pode ter no decorrer da sua vida, que é super sofisticado, né? Mas é com base em probabilidade. Que aí eu queria que vocês abordassem nessa perspectiva, certo? Depois que eu der a aula sobre neoplasia e câncer. Olha, e dia 11, a gente vai começar a trabalhar em seminários também distúrbios ambientais, tabagismo e alcoolismo.
Essa parte aí é um tema bem aberto, né? Bem interessante. Os alunos geralmente apresentam de forma bem lúdica, assim, bem à vontade, certo? Então, são dois temas bem recorrentes aí, que eles estão dentro do tema distúrbio ambiental, que seria como é que o tabagismo, como é que o alcoolismo, eles podem interferir nos processos de homeostasia da célula. Então, como é que o uso, por exemplo, frequente de cigarro, ele pode gerar neoplasia, apoptose, necrose, ou ele pode gerar uma adaptação celular, ou ele pode ser um estopim para a apoptose. Então, assim, são vários mecanismos, várias situações que vocês podem abordar dentro desses seminários, tá? E aí, a avaliação 2, eu já expliquei, né? Aí a gente vai ter um tempo para preparar a apresentação dos resultados. Então, coloquei para a gente começar a trabalhar esses resultados dia 17. Essa data anterior aqui, só voltando, que ainda está em abril, é a preparação, né? A gente vai começar a preparar. Essa parte aqui é para tabular os dados, né? Então, tipo assim, pegar os resultados lá e começar a fazer os gráficozinhos bonitinhos. Então, eu vou colocar 2 semanas, não, uma semana, dia 17, dia 18, mais outra semana. 2 semanas para preparar esse trabalho de campo e apresentar os resultados dia 25, tá? Eu coloquei aqui a data da avaliação final, caso alguém fique, que eu acredito que não vai ficar ninguém, espero, né? E as outras cargas horárias, para contemplar que seriam aulas assincrônicas. Como eu falei, essas aulas assincrônicas são as atividades, os trabalhos, a própria pesquisa de campo entra aí, nessas horas extras, né? E como é que vai ser o somatório para dar a nota da avaliação 2? Então, a gente vai ter, olha só como... Eu só não tenho nenhum pontos extras. Hein? Até então, não, mas das atividades a gente pode ver, certo? Como eu coloquei algumas atividades, eu posso até considerá-las, tá? Em termos de pontuação, precisando de 1 ponto ou 1,5 ponto, certo? Ó, a nota da avaliação 2 vai ser o seguinte, vai ser os seminários curtos, somados com os seminários, então seminários curtos vão valer 3, mais os seminários 7, totalizando o quê? 10, né? A pesquisa de campo por si só, ela já vale 10. Então, a gente vai ter uma média aí. Desses trabalhos todos que vocês vão fazer, somando tudo dividido por 2 para dar a nota da V2, tá? Então, digamos que eu não quero fazer o mini seminário. Vou fazer só o seminário, tá? E aí, no seminário, eu tirei 5. Aí, eu fiz a pesquisa de campo bonitinha, eu tirei 10. Então, 10 mais 5, 15 dividido por 2, 7,5, né? Então, você já passou. Mesmo que na verdade, 7,5, quando vai para o sistema, fica 8, né? Então, arredonda, fica 8. Então, você passou por média. Então, assim, são estratégias que eu estou colocando para o aluno ficar mais confortável em termos de... mais tranquilo em termos de nota. Apesar de que é um trabalhão, né? E a minha intenção, novamente, é que pegar esses resultados aqui e a gente fazer a publicação. Aí é outra história. O que eu quero, a princípio, é que esse trabalho de campo ele sirva para ser avaliação 2. É o que eu quero agora. Futuramente, a gente vê a possibilidade de publicar mais na frente, né? Como eu falei para vocês, eu sou pesquisador, então, assim, sempre o intuito é que um trabalho desse que vocês vão ter, um trabalho até interessante, até não, muito interessante, com os dados bem interessantes, e deixar engavetado, não é legal, né? Então é bom divulgar. Então, a gente tem os meios de divulgação e a gente pode ver futuramente isso, tá bom? Dúvidas? Não. Não? Ó, nossa referência básica é esse livro aqui, que é do Robbins, tá? É Bases Patológicas da Doença. A edição que está disponível para vocês é uma edição que não é
ainda mais recente, mas ela é muito boa. Se eu não me engano, ela é de 2011 mesmo. Só que eu tenho um livro aqui que ele é um pouquinho mais novo, acho que é 2014, 2015. Enfim, mas não muda muita coisa não, certo? Então, só pegar aqui para eu abrir a parte que tem o livro. Tá aqui, eu acho. Ó. Então, é esse livro que a gente vai trabalhar. É um livro bom de leitura, mas bem resumido também. Então, assim, não se estende muito. E já antecipo aí a leitura para vocês, tá? Essa parte de biologia celular, ela está aqui nesse capítulo 1, certo? Genoma, manutenção celular, metabolismo e função mitocondrial. Tudo isso aqui, certo? Faz parte da parte de biologia celular. Só que lá na nossa aula, a gente não vai trabalhar tudo isso em detalhes. Eu preciso pegar o básico, né, o básico do básico, para poder gerar os conceitos que eu quero que fiquem na cabeça de vocês. Então, assim, esse capítulo 1, ele está aí com um tema mais estendido, digamos assim, e aí, como sugestão, vocês vão fazer o seguinte, vocês peguem a aula que já está disponível, né, sobre biologia celular, e vão selecionando os temas desse capítulo, certo? Então, eu vou falar sobre RNA mensageiro, sobre o dogma da biologia celular. Então, tudo isso vocês vão filtrando, né? É para ler o capítulo todo? Não, você vai filtrando de acordo com o que foi dado em sala de aula, tá? Mas o capítulo 1 é a sugestão para a leitura sobre biologia celular. E também nos livros de biologia celular tem essa parte. Eu não sugiro, por quê? Porque às vezes o livro de biologia celular ele vai ser mais aprofundado, né? Então vocês podem pegar, sabe o quê? Um livro de. Vou ser bem objetivo. Você pode pegar um livro de biologia do terceiro ano ou do segundo ano. Vejam só, não é que eu queira que você se limite ao conhecimento, não. É porque fica mais fácil, por exemplo, eu pegar uma fonte fácil de leitura, né? E depois ir para algo mais profundo. Por exemplo, vocês podem pegar um livro de biologia, que eu tenho até aqui, deixa eu ver. Tem, mas esses aqui são de nível superior, não é bom ainda. Tem os básicos de biologia, por exemplo, César e César, entre outros autores, eles pegam aqueles conceitinhos sobre gene, sobre a parte de genética, por exemplo. Gene, DNA, DNA mitocondrial, enfim, esses conceitos simples, ou até mesmo na internet, você vai vendo, e depois que vocês entenderem de forma mais simples, aí vocês vão para o conteúdo mais específico, que seria o capítulo 1, tá? É uma sugestão que eu estou dando. Lógico, é bom vocês fazerem essa leitura começando com simples para depois para o mais profundo. E aí, na semana que vem, eu já vou começar a dar essa parte de o histórico, né? E depois a parte de biologia celular, ok? Dúvidas, pessoal? Uma dúvida. Sim. Esses seminários que o senhor vai passar todos, só de cada grupo vai apresentar 2 pessoas, é? Então eu geralmente deixo à vontade, assim, para vocês escolherem quem vai apresentar, certo? Eu não faço mais com as presenciais, né? Que era o sorteio. E É que eu tudo vi ali não. Eu deixo. nas observações, né? Como, Patrícia? Tinha lá nas observações abaixo dizendo. Não, mas essas observações aqui, eu não sei, eu confesso a vocês, eu não lembro se eu editei, entendeu? Eu não sei se eu editei. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Não, eu não editei. Essa eu peguei do que eu estava fazendo na forma presencial, certo? Desconsidere aqui. Que serão sorteados na hora da apresentação. Não. Aqui vai ficar à vontade, certo? Para escolher os apresentadores. Até é uma forma de ficar mais fácil, né? Às vezes tem pessoas que ficam mais à vontade para apresentar, e tem pessoas que ficam mais tímidas, enfim, para apresentar, tá? Tá, obrigada. Mais dúvidas, gente?
Pois bem, a proposta de hoje é realmente só a apresentação do programa, né? Então a gente deixa para começar na semana que vem, para não atrapalhar nosso cronograma. Ele está tão bonitinho, então vamos deixar ele do jeito que está. E como eu falei, a gente tem tempo, né? Essa disciplina está com tempo bom para a gente trabalhar. Não teve problema como imunologia, né? E nem como fisiologia. Fisiologia foi um desespero mesmo para montar em 15 aulas, em 15 semanas, né? Mas para você estar tranquilo, tá certo? Nenhuma dúvida? Então a gente se encontra na semana que vem. Aproveita esse feriado de amanhã para dar uma olhada, pelo menos nos slides. Dê uma olhada aí, já vamos vendo se tem alguma dúvida em termos de conceito, né? Para quando for nas próximas aulas a gente debater. Só uma informação antes de finalizar. Essa parte do histórico não tem no livro, tá? Histórico da patologia, não tem. Então, vocês tem um materialzinho que eu deixei também, mas está muito resumido. Vocês podem procurar em outras fontes, se quiser, né? Que o intuito é mais de conhecimento, certo? Do histórico. Pois tá. Então, boa semana para vocês, se cuidem, fiquem em casa, tá? Nada de sair para viagens desnecessárias, né? Então, numa situação muito obscura. Então, todo cuidado é pouco, tá bom? Obrigado, bom fim de semana.